Sejam bem-vindos a essa live, sejam bem-vindos aqui comigo, vocês que fazem parte desse grupo de oração, desse nosso grupo de consagração através do jejum. Estamos nessa semana numa jornada de 18 horas de jejum, sempre começando à meia-noite e avançando até às 18 horas. Portanto, agora 18 horas e 1 minuto, nós vamos fazer aqui a nossa oração, a nossa entrega e a nossa gratidão ao Senhor. Hoje é sexta-feira, é o último dia também desse ciclo semanal e aí a gente só volta então na segunda-feira, ou meia-noite, de domingo para segunda, a gente retorna à nossa última etapa de jejum por esse período que vai até o dia 6, que é a sexta-feira que vem. E olha só, hoje é o dia de número 50 das nossas lives. As nossas lives começaram assim que começou também o nosso jejum, né? Então, são 50 dias efetivos de jejum. A grande maioria, jejum de 18 horas, e algumas vezes jejum de 24 horas, e alguns períodos jejum de 23 horas. Então, se a gente multiplicar e somar, foram muitas horas de consagração através do jejum, muitas lives, muitos momentos de oração coletiva, foram muitos momentos de devocional, de refletirmos a respeito da palavra de Deus, e eu só tenho a agradecer a Deus por nos dar a condição de fazer isso e por ter você aqui continuando ainda firme, né, nesse propósito. Você não desistiu, né? Você continua aqui na nossa live, você continua aqui participando desse tempo nosso, você continua participando desse propósito, independente do que os seus olhos estão vendo, independente do que esteja acontecendo ou não na sua vida, independente das circunstâncias, você se propôs a jejuar, você se propôs a orar, você se propôs a consagrar a sua vida e você está firme nesse propósito. Esse número 50 é um número muito representativo nesse ano aceitável, porque se você se lembra das ministrações do início do ano, quando a gente introduziu esse ano de 2025, debaixo desse tema e dessa palavra profética, você me viu falar muitas vezes sobre o 50º ano, o ano de número 50, também conhecido como o ano de jubileu. É um ano em que a trombeta soa, a trombeta toca e as pessoas têm de volta o seu direito restituído. As pessoas têm as portas das prisões, as pessoas deixam a escravidão para voltarem para o lugar onde Deus havia os constituído. Então, que esse dia de número 50 seja o dia de quebra de cadeia, que esse dia de número 50 seja o dia de soar da trombeta, que esse dia de número 50 seja o dia em que a boa notícia chegue e que você seja restituído em tudo aquilo que de alguma maneira você perdeu ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Amém? Muito boa noite. Deixa eu ver aqui, estou bem animado, feliz hoje por esse dia. Ah, a palavra-chave está aí, as duas últimas, né? Porque a gente não teve a live do meio-dia, então coloquei as duas últimas. Ela está fixada aqui nas mensagens, né? E eu vou tirar daqui a pouquinho. Não fica me pedindo depois, não, apóstolo, não deu tempo. Bom, isso é para quem chegou primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Vamos lá ver quem está por aqui. Dona Renata, boa noite. Gilmara, boa noite. Luciane, Gisele, Giovana, Ivaneide, Luciane Bandeira, Sueli Rodolfo, Luciane Pereira, Graça e Paz, o Alisson Abade, Marli, Cris Leles, Evelyn, Jonathan, tem muita gente aqui, glória a Deus por isso. Pastor Alex, lembrando que daqui a pouquinho a gente tem o nosso culto, né? Então, às 8 horas da noite, às 20 horas, ó, já estou aqui com roupa de crente, me preparando para seguir para a igreja, para junto cultuarmos ao Senhor ali. Hoje eu vou ministrar, quero continuar a ministração que comecei na sexta-feira passada. Se você não foi, você é meu convidado a estar lá. Ainda dá tempo de você acessar a página do YouTube da Ibaú e assistir o vídeo da ministração da última sexta-feira para você ficar inteirado sobre o que nós estamos falando. E vai ser bênção de Deus para a sua vida. Amém? Então hoje, nossa live número 50, e eu creio nós já somos mais do que vencedores. A grande maioria de vocês estão conosco nesses 50 dias de jejum, né? Considerando o final de semana, a gente já tem aí mais de 2 meses, né? Quase talvez 2 meses e meio, 3 meses, não sei, tem que fazer o cálculo direitinho, que nós estamos nessa jornada que certamente tem mudado a sua vida, tem mudado a sua percepção, tem mudado a sua maneira de ver o reino de Deus, de sentir a presença de Deus, de sentir o poder do Espírito. Quantas vezes nessas orações, nessas manhãs, em alguns momentos nossos de oração, a presença de Deus foi tão factível, né? A presença de Deus foi tão real. E é assim mesmo, o Senhor vai cada dia dando sinais de que Ele é presente. Cada dia o Senhor vai dando sinais de que Ele é nas nossas vidas. Cada hora de uma maneira, de um jeito, de uma forma,
na multiforme sabedoria de Deus, Ele vai agindo, Ele vai nos tocando, Ele vai nos agraciando com a presença dEle, Ele vai realizando a obra perfeita dEle na nossa vida. E como eu disse, independente das circunstâncias, do que os nossos olhos estão vendo, mais do que isso, o que vale é o que o nosso espírito está crendo. Não andamos por vista, né? Nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que estamos vendo, mas nós temos firme convicção naquilo que esperamos em Deus, naquilo que ainda não aconteceu e naquilo que Ele nos prometeu. Se o Senhor tem te prometido uma família restaurada, esteja firme. Se o Senhor tem prometido abrir uma porta de emprego, permaneça firme, não desista não. Se o Senhor tem prometido cura, receba cura em nome de Jesus. Nós somos alvos do milagre do Senhor nesse tempo. E eu sei que existem várias maneiras de Deus trabalhar na nossa vida. E entre as maneiras que Deus trabalha na minha vida, e é claro, isso é muito particular, mas às vezes como pastor a gente vê isso acontecendo na vida de outras pessoas. Na minha vida, Deus não trabalhou naquilo que eu queria em primeiro lugar. Porque aquilo que eu queria e colocava como prioridade, pensando que era aquilo que Deus precisava me ajudar a resolver, não era o que era prioridade. Então, na minha vida, eu vi Deus trabalhando em muitas coisas que eu não tinha a mínima pressa, mas que era necessário que houvesse esse trabalhar de Deus para que as demais coisas pudessem realmente se manifestar na minha vida. Então, meu irmão, fica tranquilo, porque Deus está trabalhando sim. Talvez não onde você esteja vendo, não onde você imaginava e não onde você queria, mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Quem sabe Deus esteja trabalhando na conversão da sua alma. Quem sabe Deus esteja trabalhando para que você volte para Ele, para que você volte para a casa dEle, para que você volte para o serviço, não é para que você volte a ser servo. Quem sabe Deus está trabalhando, te incomodando a voltar para Jesus, a voltar para a igreja, a ser aplicado numa vida de relacionamento com Deus. O Senhor está trabalhando, não tenho dúvida disso. Agora, nem sempre Ele vai trabalhar onde você gostaria que Ele trabalhasse em primeiro lugar, mas tenha paciência, porque vai chegar lá. Esperei com paciência no Senhor, o salmista disse, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Meu irmão, Ele está ouvindo e Ele está trabalhando. Tenha paciência, observe, você vai ver Deus trabalhando em áreas que você não colocava como prioridade, mas que eram fundamentais para que você pudesse receber a promessa. Não é? A gente quer ter um carro antes de ter habilitação para dirigi-lo. E o caminho certo não é esse, a prioridade não é essa. Mas quem quer tomar tempo indo atrás de conseguir uma carteira de habilitação, de fazer autoescola, de pagar taxas, de fazer psicotécnico, exame de saúde. Quem quer fazer isso? A gente quer primeiro o carro. E Deus disse, não, primeiro você vai ter o documento. E o que Deus está preparando, meu irmão, é o documento. Eu quero dizer que Deus está preparando a habilitação para que você seja de fato habilitado para estar no lugar que o Senhor tem prometido e no lugar que você tem sonhado. Quer uma porta de emprego? Talvez você precise de habilitação para estar lá. E é preciso que você compreenda como Deus está movendo e o que Ele está colocando como prioridade para que você entre por essa porta de emprego. Se você quer cura, não sei exatamente se você está orando por uma restauração familiar, por uma restituição. Observe o trabalhar de Deus, compreenda o trabalhar de Deus, glorifique a Deus pelo trabalho que Ele está efetuando. Tome posse da promessa, glorifique ao Senhor, em nome de Jesus, de fé em fé e de glória em glória, você vai ser estabelecido. Eu vou te dizer uma coisa, você não vai chegar onde você quer, você vai chegar muito mais adiante. Não é só o que você imagina, mas é muito além daquilo que subiu ao seu coração. Eu creio nisso, eu vivo isso e eu sei que você também vai viver. Glorifique ao Senhor pelo que Ele está fazendo, porque o que Ele está fazendo é construir a base sólida e segura para que a grande construção aconteça. Eu já construí casa, não sei se você já teve a oportunidade de construir uma casa. Quando a gente constrói a casa, a gente gasta uma fortuna. Eu me lembro de uma vez que eu tinha gasto uma fortuna, falei para a Gi, nossa, nós já gastamos um valor absurdo, falei o valor para ela. E aí, depois de uns dias, ela foi lá no canteiro de obra para ver, ela falou, bem, mas espera aí, você não falou que gastou tanto? E onde é que está isso aí? Se não tem nada ainda, estava tudo enterrado
no chão. Estava tudo enterrado, concreto, ferro, pedra, areia, cimento, muito cimento. Estava tudo enterrado. Isso é o preço da base. E muitas vezes é mais demorada a base, dependendo do tamanho do edifício que vai ser construído, demora-se mais a fundação do que levantar depois o prédio, do que levantar o esqueleto depois. A base é fundamental, por isso chama-se fundamento. E Deus está trabalhando na base, Deus está trabalhando no fundamento. Entenda isso e colabore com isso. Invista nesse fundamento, invista no que é principal, invista no que vai ser esteio, sustento para que a glória de Deus de fato se estabeleça sobre a sua vida. Se esse fundamento não for firme, qualquer construção vai desabar mais tarde. Vai ser como diriam aqueles zombadores lá na direção de Neemias, Sanbalate, Tobias, que diziam: ainda que vocês edifiquem um muro, virá uma raposa e o derribará. Assim é quando a base não é sólida. Qualquer raposa vai destruir. E a sua casa, a sua família, os projetos de Deus, a construção que você está edificando, nada vai destruir, porque ela está firmada na rocha. E o nome dessa rocha é Jesus Cristo, é Yeshua HaMashiach, o Cristo ungido de Deus. Você pode dizer amém, aleluia. Eu vou parar aqui porque eu tenho que pregar hoje à noite ainda. Agora não é a hora da pregação, né? Agora é a hora da oração. Só uma convocação aí para você, um alerta, por causa desses 50 dias, irmãos. Esse tempo não foi perdido. Você gastou tempo, horas, muitas horas sem se alimentar, sem comer. Você gastou aí 50 dias efetivos, a grande maioria de vocês firmes nesse propósito, e talvez você não veja a construção, mas eu tenho certeza que a edificação já foi colocada, o firme fundamento já foi colocado. O seu investimento está lá, e isso ninguém pode tirar. E agora vamos começar a construir sobre essa base firme e segura. E o nome dessa base é a rocha forte, é o Deus forte, é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. O homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha, o tolo sobre a areia, que vem o vento, sopra o vento, corre as tempestades e ela vem a ruína. Mas a sua casa não, ela não será abalada, assim como é a casa de um homem sábio, de uma mulher sábia. Eita glória a Deus, aleluia! Deus tremendo e poderoso. Amém? Te convido a orar comigo. Vou abrir aqui os pedidos de orações, né? Eu tenho orado por esses pedidos de orações. Olha aqui, já estamos em 181 pessoas. A primeira pessoa, o primeiro pedido de oração aqui é da Luciane Bandeira, que precisa de uma autorização para um procedimento. Parece que essa autorização já foi dada, mas houve intervenção do médico dizendo que era melhor, enfim, uma mudança, uma alteração, e não vou entrar em detalhes. Mas a gente continua orando pela vida dela. Se for necessário realmente esse procedimento, Deus vai abrir as portas. E aí segue, tem muita gente clamando aqui por questões emocionais e mentais. Tem muita gente que tem muito diagnóstico de câncer listado aqui, muitas dores, né? Problemas respiratórios, estômago, problema com alcoolismo. Olha, câncer aqui de novo. O pedido de oração por restauração do casamento e também conversão. A liberação do auxílio de INSS, tem muito pedido de oração. A gente não atualizou ainda, né? O pessoal da Intercessão até pediu para a gente zerar essa lista e atualizar. Disse, não, vamos até o dia 6 nessa lista e vamos orando aí em cima de todos esses nomes. Tem aqui mais, pessoas internadas, talvez até já tenham saído dessa internação, né? Recuperação cirúrgica, isso aqui já recuperou, tenho certeza. Cirurgia, libertação, saúde, infecção bacteriana, pneumonia, trombose, e aí vai, câncer, alguém precisa fazer uma cirurgia, renovo espiritual, e aí vai, né? Estou descendo aqui, 159, úlcera, está na UTI, uma fratura no crânio, Miguel Macedo. Depois, quando a gente abrir, mandem notícias desses pedidos de orações que vocês colocaram, né? Principalmente pessoas que lá atrás pediram oração, né, por uma cirurgia que estavam fazendo, por um procedimento. Depois vocês vão atualizando a gente quando o grupo estiver liberado. Alcoolismo, cura e libertação. Alguém aqui que tentou suicídio. E agora, pela manhã, o Cláudio Topo, nosso amigo aqui, foi internado, ele está com uma infecção. E
e os médicos preferiram internar ele para que ele seja medicado no hospital ali, tome um antibiótico, as medicações necessárias e seja acompanhado. Vamos orar pela vida dele. Aí, por último, aqui 181, a Priscila Araújo, que foi diagnosticada com câncer. Bom, é isso. Vamos orar então por cada um desses pedidos. Vamos abençoar a vida de cada uma dessas pessoas e vamos fazer isso no nome de Jesus, né? Crendo de que o Senhor já tem trabalhado e crendo que a resposta certa vem do Senhor e que o milagre vem dele para a nossa vida, em o nome de Jesus. Vamos orar? Se una aqui conosco nessa oração, nesse propósito, e vamos firmes em nome de Jesus, crendo que o Senhor está trabalhando em nome de Jesus. Pai, nós entramos por tuas portas, iniciamos esse período noturno. Nós te agradecemos por esse dia, por vencer mais um dia, por mais uma jornada de jejum. E eu consagro os teus filhos e me alegro junto com eles pela dedicação, pelo empenho, pela renúncia que estão fazendo, dizendo não às coisas desse mundo, aos alimentos desse mundo, para se alimentarem de tua presença. Eu te agradeço, Senhor, e entregamos essa jornada de jejum. Seja abençoado, Senhor, a disposição dos teus filhos, seja abençoado, Senhor, a vida de fidelidade que os teus filhos têm buscado no Senhor e que ele seja cheio do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos agora essa jornada noturna, esse período de retorno para o lar, livra de todo laço, de toda armação maligna, de todo impedimento, de tudo aquilo que quer impedir o seu filho de ir ao culto hoje. Tragam em segurança e que ele seja alcançado por uma palavra poderosa, por uma palavra liberada sobre a sua vida, que ele seja visitado e cheio do teu Espírito Santo. Pai, nós oramos juntos com todos os irmãos que fazem parte desse projeto, a grande maioria que está conosco aqui nesses 50 dias de consagração, seja liberado sobre a vida deles, Senhor, do teu poder, seja liberado sobre a vida de cada um deles, da tua unção, seja liberado sobre a vida de cada um deles, do poder do teu Espírito Santo, eles sejam sustentados no Senhor. Como já temos dito nessa noite, há uma construção sendo edificada. E nós cremos que o Senhor está trabalhando. Nós cremos de uma grande obra que o Senhor começou. E o Senhor é fiel e justo para conduzi-la até o final. E o seu nome vai sendo glorificado, Senhor, em cada etapa. O seu nome vai sendo glorificado em cada movimento. O seu nome vai sendo glorificado em cada instante. Pai, nós nos unimos aqui e oramos uns pelos outros. Eu oro por cada pessoa, por cada um dos teus servos que estão aqui juntos nesse propósito de oração, nesse propósito de clamor. Eu oro junto a eles, Senhor, pelos milagres que nós já temos vivido e pelos milagres que ainda iremos viver, pelas respostas de oração que já recebemos e pelas respostas que ainda nos serão entregues.